Olá, meu nome é Samuel de Paula. Eu ajudo cristãos a descobrirem ou desenvolverem o propósito de Deus para as suas vidas. E nesse vídeo eu quero falar sobre a visão de Jesus sobre liderança. Em Marcos capítulo 10 existe um momento bem interessante para nós aprendermos um pouco mais sobre a visão de Jesus sobre liderança. É um momento onde dois discípulos conversam com Jesus e dizem: Senhor, quando estiveres no teu reino, deixa que eu e meu irmão nos assentamos, uma à tua esquerda e outra à tua direita. O que é que eles estavam dizendo? Que a gente possa governar todos os outros quando tu estiveres no teu reino. Que nós sejamos a autoridade, abaixo de ti, a autoridade que vai te representar. Isso gerou uma discussão entre os discípulos e um mal-estar dentro daquele grupo de líderes de Jesus. O interessante é observar a resposta de Jesus. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O que nós devemos observar aqui é que Jesus, primeiramente, não repreendeu o desejo deles de liderar. Jesus não disse que estava errado a vontade. O que Jesus repreendeu foi a forma, o meio, a maneira de exercer essa liderança. Por que Jesus não repreende esse desejo? Porque faz parte da natureza humana. Deus já colocou no homem, desde a criação, o desejo de liderar, a ideia de autoridade dentro do homem, porque Deus pega da sua própria autoridade e compartilha com o homem para que o homem exerça essa autoridade sobre a face da terra. Então Jesus não poderia repreender isso nos discípulos, porque ele sabia que faz parte da essência do homem o desejo de liderar. O que Jesus faz então é moldar, instruir essa forma de liderar. Jesus apenas diz: olha, vocês estão certos no desejo, mas estão errados na forma. Então Jesus começa a alinhar a maneira correta de liderar. Aquele pensamento que eles tinham de dominar, de governar, de estar acima de todos, Jesus diz: olha, o desejo de liderar está ok, a forma está errada. Como vocês devem, então, exercer esse desejo de liderar? Como vocês devem se tornar bons líderes? Ele vai dizer: sendo servo de todos. E outra dificuldade de entender o que Jesus está ensinando é porque quando a gente fala de servos, a ideia é simplesmente da pessoa que vai se humilhar sempre para os outros. Mas servir, um líder que serve, significa colocar os meus dons, a minha sabedoria, a minha experiência em favor do reino de Deus e em favor das pessoas do reino de Deus. Liderar nesse sentido é colocar os meus dons a serviços de Deus e das pessoas, de maneira tal que essas pessoas e o reino evoluam por causa daquilo que eu estou oferecendo a eles. Se eu sei ensinar, se eu sei pregar, se eu sei tocar, se eu sei cantar, se eu sei trabalhar nos bastidores, não importa. Aquilo que eu sei deve servir as pessoas, deve servir o reino de Deus. E isso é liderar. O líder, ele é um facilitador, é alguém que coloca os seus dons e talentos em evidência para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das pessoas e do reino de Deus. O final do versículo, Jesus diz: eu mesmo, sendo o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir. E se você observar como foi que Jesus serviu as pessoas, auxiliando as pessoas e expandindo o reino. Jesus então compartilha da sua sabedoria, dos seus dons, do seu ministério com pessoas, desenvolvendo essas pessoas a partir dos dons que ele possuía, a partir da sabedoria que ele possuía. E isso foi a expressão de liderança de Jesus. O servir de Jesus foi auxiliar no crescimento dos 12 discípulos, foi auxiliar nas necessidades das multidões, foi trazer o evangelho para expandir as boas notícias de salvação ao mundo perdido. Isso é liderar, isso é servir dentro da ótica cristã de liderar e servir. Então, se você deseja liderar, você precisa entender que liderar é servir.
Liderar não é dominar. Então, se você tem um desejo de liderar, porque faz parte de todo ser humano, faz parte da essência de cada homem nascido sobre a face da terra, mas você precisa apenas direcionar para liderar da forma correta, da maneira apropriada, conforme Deus desenhou para nós. Quando eu não entendo isso, eu não entendo esse servir dessa maneira bíblica, o que vai acontecer é o dominar, é o governar, é o ser autoritário. É uma liderança que não é conforme aquilo que Deus pensou. É um líder autoritário, é um líder que quer dominar, é um líder que quer governar as pessoas. A liderança servil, a liderança que Cristo ensina, a liderança que Cristo espera, é uma liderança que coloca os seus dons em evidência para expandir e melhorar a vida do outro. Que eu e você possamos viver esse tipo de liderança, porque é ela que Deus espera ver em mim e em você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.